Bom, agora vamos analisar, fazer algumas questões aí sobre os ETFs. Primeiramente, vamos nos questionar aí, será que o ETF ele é mais rentável do que as ações que fazem parte, que compõem o fundo passivo? Não necessariamente. Por quê? Porque o ETF normalmente é uma média de várias ações que procura refletir o índice Bovespa ou algum índice de mercado. Então, aquele tá negócio, evidentemente, algumas ações que compõem podem eventualmente subir mais ou menos, ou seja, na verdade o ETF vai sempre refletir a média das ações que compõem. Então, evidentemente, se alguma ação se desvalorizar e o ETF tiver uma média, é possível que em algum momento ele até seja mais rentável, mas a ideia é que ele seja sempre a média das ações que o compõem. Outra questão que você precisa analisar é o seguinte, como é que eu invisto em ETFs? Então, basicamente, o ETF tem um comportamento muito parecido com o mercado à vista de ações, como a gente já estudou ao longo do curso aí, já passamos por essa disciplina. Ou seja, a ideia é que você, para adquirir um ETF, você precisa comprar a cota no mercado, da mesma forma como você compra ações, porque os ETFs, as cotas são negociadas, tem livro de ofertas, tem negócios realizados, estatísticas semelhantes ao que existe no mercado de ações. Então, temos que analisar também outra questão, qual seria o investimento mínimo para começar a aplicar no ETF? Então, basicamente, você precisa fazer a conta de lote mínimo, ou seja, normalmente são 10, multiplicado pelo valor do ETF no mercado. Então, estimamos aí que esse valor gira em torno de a partir de R$200, é um valor reduzido, dá para você começar a fazer a aplicação em ETFs de uma maneira bem tranquila. Outra questão é qual o custo de você negociar cotas de ETFs. Então, de uma forma semelhante ao mercado de ações, o custo é o mesmo de você comprar uma ação, ou seja, provavelmente vai entrar custos de negociação, como corretagem, emolumentos, ISS, que é cobrado sobre a corretagem, e eventualmente custos, taxas de custódia que são eventualmente cobradas por alguma corretora, de forma semelhante ao mercado de ações. Outra questão que deve ser feita é a seguinte, como é que eu escolho, em que modalidade investir, que tipo de ETF? Nós temos vários tipos aí relacionados à área imobiliária, relacionado à área de telecomunicações, então nós precisamos analisar qual modalidade seria mais interessante investir. Provavelmente você vai ter que tomar essa decisão de uma forma parecida quando você toma uma decisão de investir em setores diferentes dentro do mercado de ações, ou seja, em que setor você gostaria de se expor, que você tenha uma perspectiva maior de crescimento no mercado. Então, se você tem confiança, uma expectativa que o mercado imobiliário deve prosperar mais do que os outros segmentos de mercado, então compre uma cota do IMOB, algo que reflita, um ETF que reflita, digamos, o comportamento do IMOB, que é o índice do mercado imobiliário. Outra questão seria qual seria a hora certa de você entrar nesse mercado? Será que existe uma hora certa de entrar, de comprar ações ou cotas de fundos que investem na renda variável, em ações principalmente? Na verdade, se você for um investidor com perfil de longo prazo, que é para quem nós indicamos, digamos, esse tipo de produto, o ETF, você precisa sempre ter uma visão de longo prazo. Então, não necessariamente para quem tem visão de longo prazo, você precisa ficar preocupado em relação se o mercado está subindo, está caindo, tentar fazer um trading usando, digamos, cotas de ETF. A recomendação realmente é fazer investimento constante, porque o investimento constante faz com que você sempre faça uma média de preços ao longo do tempo, o que acaba diminuindo o impacto de você comprar algo na alta ou na baixa. Então, fica a dica de você entrar e investir sempre no mercado de renda variável, que aí você, digamos, diminui, esse fator da volatilidade no preço dos ativos. Outro aspecto é o seguinte, qual que seria a diferença da rentabilidade dos ETFs e títulos públicos? Evidentemente, como os ETFs são caracterizados por investimento em ações, em títulos de renda variável, eles têm uma variabilidade na sua rentabilidade. Não é possível estimar qual o rendimento que esse tipo de fundo vai ter no futuro. Já os títulos públicos são caracterizados como títulos de renda fixa. Então, eles têm uma
característica de você saber previamente como é que vai ser a rentabilidade, como é que vai ser, digamos, o comportamento da rentabilidade desses títulos públicos, ou seja, são títulos pré-fixados, você sabe previamente a rentabilidade que esse produto vai ter. Se você for um título pós-fixado, você também sabe como é que ele vai se comportar, se ele vai ter um reajuste de acordo com a inflação, que é algo que você não tem como prever precisamente, mas ele vai dar uns juros e uma correção monetária, então você sabe mais ou menos como é que seria o comportamento de rentabilidade. Já na renda variável, não é possível você prever como é que vai ser esse tipo de rentabilidade. Outro aspecto é saber o seguinte, quanto meu dinheiro vai render ao investir. Evidentemente, como eu já afirmei, é um título de renda variável, não tem como prever o seu rendimento. Mas se, digamos, o mercado de ações em geral tiver um crescimento, evidentemente que você pode ter uma rentabilidade superior à renda fixa aí no médio e longo prazo. Outra questão importante de salientar é o seguinte, será que os ETFs eles pagam dividendo? Da mesma forma que o mercado de ações, que o mercado de fundos de ações, os ETFs eles se comportam de uma maneira parecida, ou seja, todo o rendimento, todos os proventos, sejam dividendos, juros de capital próprio, eles fazem parte, eles entram na carteira do ETF, ou seja, eles entram para compor um valor maior ao longo do tempo. Então é um fluxo de caixa periódico que vai somar, digamos, ao valor da cota do ETF. Então faz com que você tenha não só o benefício da rentabilidade baseada no ganho de capital, mas também nos dividendos, juros de capital próprio que são periodicamente pagos pelas ações que compõem o ETF.